Muita bênção que o Senhor tem reservado para nós é na sequência do estudo do Catecismo de Heidelberg, porque se fizermos uma retrospectiva, nós fizemos, obrigado, meu irmão, nós fizemos a arrancada nos primeiros domingos. A partir do 5º domingo, nós iniciamos com a miséria. Deixa eu relembrar aqui para a gente não falar errado. Nós começamos estudando a miséria, a nossa separação, até o domingo 4. Situação separados, distantes de Deus, a situação precária que estávamos sem Cristo, sem a cruz. E a partir do domingo 5, nós estávamos até o domingo passado estudando a nossa salvação. Então, do 5 ao 31, um mergulho profundo, entendendo a obra do Senhor Jesus, o plano de amor eterno do nosso Pai, por intermédio de Cristo Jesus, e a obra do Espírito Santo sobre nós. E a partir de hoje, 32 e 33, nós vamos estudar sobre nossa gratidão e obediência, e aí preparando para uma arrancada até o final do ano em temas específicos. Vamos orar. Senhor, nos aquietamos agora diante da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito nos conduza. O Senhor prepare nossas mentes e os nossos corações, para que possamos perceber, aprender com o Senhor, perceber a grandeza dessa mensagem, aprender com o Senhor a viver como servos, como filhos, como igreja, como família do Senhor. Dá-nos a compreensão, que o Teu Espírito nos conduza a entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por esta classe, por cada um dos alunos, especialmente por cada pai nesta manhã, cada aluno dessa classe que é pai. Que o Senhor derrame da sua graça, da tua sabedoria, que o teu Espírito conduza a cada pai na liderança do seu lar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abraçamos também aqueles que nos acompanham nas nossas plataformas digitais e vamos aqui já entrar diretamente na pergunta número 86. Visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Então, o tema é o seguinte: fomos libertados da miséria. Está lembrando lá do início do catecismo, depois fala dessa libertação por Cristo, nos lembra que nós não temos mérito, que essa libertação é pela graça, por Cristo Jesus, e aí vem a pergunta: por que ainda devemos fazer boas obras? Se essa história foi resolvida na cruz, por que boas obras? Aí vem as respostas, e eu queria que você acompanhasse essa resposta junto comigo. Tem o primeiro e o segundo aspecto da resposta. Vamos mergulhar no primeiro aspecto? Boas obras, por que, para quê? Por que nós somos instados, orientados a fazer boas obras hoje, aqui na Igreja Presbiteriana de Jundiaí, na nossa cidade, na nossa região? Primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo. E aí vem a palavra para. Então eu queria que você olhasse comigo, onde tiver a palavra para, nós vamos parar. Para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios. Então é o primeiro para. Nós somos salvos para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios.
E aí você vai construindo no seu coração e na sua mente por que que o servo do Senhor Jesus deve fazer boas obras. Por que que nós temos que nos preocupar com ações, com coisas concretas dessa existência? Porque não é só falar, não é só testemunhar, não é só compreender a grandeza do amor, o sacrifício substitutivo de Jesus, a obra vicária de Jesus na cruz, compreender que fomos libertos da morte, essa miséria espiritual acabou. Mas não é só isso, não para aí. Para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios. Ô, gente, esse catecismo é muito bem escrito, ele é didático. Eu já não vou dizer velho, mas um seminovo, um vivido, um experiente igual eu fui aprender isso aqui, para que mostremos, para que o Beto mostre que eu sou grato a Deus por seus benefícios. Então eu não posso me dar o direito de não fazer as boas obras, eu tenho que fazer as boas obras. Aí vem o segundo para. E para que Ele, o autor e consumador da nossa fé, seja louvado por nós. Então vamos imaginar a irmã que foi bater um bolo, preparar um bolo, cortar um bolo, a outra foi fazer o café. Mas que é isso? Acordou de madrugada para preparar um café para a igreja? Que sentido tem isso? Servindo ao Senhor, honrando o chamado do Pai, falou, eu vou. Para a gente estar aqui, alguém organizou isso tudo. Mas por que trabalhar? Nós cantamos, né? Vamos nós trabalhar, mas por que trabalhar? A gente pode só ficar na contemplação. Eu fui salvo, eu fui liberto, fui chamado, fui resgatado. Então eu tenho que viver uma vida de adoração, como se a gente vivesse num plano, nem pisa no chão. Meus irmãos, nós fomos chamados para toda boa obra. Fazer um café no Dia dos Pais é uma bênção. E as irmãs honram o Senhor com as suas obras, os diáconos, quando nós trabalhamos para o Senhor, porque hoje em dia há um distanciamento em relação a isso. Paga alguém que faz, contrata o missionário, paga o pastor, paga lá a feitura lá de um programa na internet. Somos nós, cada um de nós somos convocados, para que com toda a nossa vida mostremos que somos gratos a Deus e para que Ele, o Senhor, seja louvado por nós. Então vem a primeira parte da resposta. Agora, por que ainda devemos fazer boas obras? Segunda parte da resposta. Olha o outro para aí. Para que, pelos frutos da fé, tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira. Isso aqui é interior. Sou do Senhor. Para que o Senhor me chamou? Para ir para a igreja assistir o culto? Não foi para isso. Para que eu dê frutos, para que eu frutifique. E aí, meus irmãos, cada um aqui, cada um que está assistindo, lá no seu celular, no seu computador, na internet, cada um foi chamado para frutificar. Cada um tem um dom espiritual. Deus chamou cada um para cumprir um papel. E pode ter certeza que você tem um papel a ser cumprido. Não tem banco de reserva no time do Senhor.
Então, meu irmão, minha irmã que está acompanhando, que essa palavra já começa a ser trabalhada na sua mente, no seu coração. Senhor, eu estou vendo aqui que eu tenho que fazer boas obras. Eu estou vendo aqui que eu faço as boas obras para mostrar a minha gratidão ao Senhor e para te louvar, Senhor. E mais, para que eu dê frutos, porque o fruto dessa fé vai me dar certeza que a minha fé é verdadeira. E para que ganhemos o nosso próximo, ou seja, boas obras para evangelizar, boas obras para anunciar o poder e a glória e o amor de Jesus, o plano eterno de salvação de Jesus, o plano de amor eterno de Jesus na cruz, a redenção, o resgate, para que ganhemos o nosso próximo para Cristo. Pelo que eu falo, olha o finalzinho, a última frase do catecismo, da resposta. Pela vida cristã que eu levo. Coerência, a minha vida fala alto. E aí, meu irmão, minha irmã, é momento de pararmos, a vida está muito corrida, muito complexa, muita coisa acontecendo, mas hoje é tempo de parar e pensar. Tempos atrás tinha um programa famoso na Igreja Presbiteriana, Pare e Pense. Então eu vou reviver esse programa agora, nesse domingo. Pare e pense, meu irmão. Que vida cristã que eu estou levando? Eu sou um servo útil? Eu sou um instrumento nas mãos de Deus? Eu tenho me colocado, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, usa-me como um farol que brilha, Senhor, usa-me. Ou eu tenho, nas minhas crises, nas minhas angústias, eu tenho me omitido e não tenho sido usado por Deus. Que essa escola dominical, que a aula de hoje, fale ao seu coração como tem falado ao meu. E aí vamos mergulhar na palavra, né, meus irmãos? Não tem outro jeito. 4 leituras bíblicas. Nós vamos começar com 1 Coríntios 6. Vamos abrir lá? Aí nossos irmãos diáconos já vão nos ajudar. Você vai levantar a mão, se você for fazer a leitura, para que o diácono leve aí o microfone até a sua presença. 1 Coríntios 6, o texto é grande, nós não vamos ler tudo, então vamos ler os versículos 17, depois pula o 18 e lê de 19 a 20. 1 Coríntios 6, 17 e 19 a 20. Quem pode fazer a leitura para edificação? Quem nos abençoa com a leitura nessa manhã? Aqui, ó, o irmão ali atrás, ó. Depois o irmão aqui na frente. Vamos lá. 6, 17, 19 a 20. Por gentileza, mergulhando aqui na palavra do Senhor. Por favor, meu irmão. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Oh, bênção, meus irmãos. Então, essa manhã não é uma manhã de estudo, de escola dominical para sofrimento. Essa manhã é uma manhã de estudo na palavra de Deus para crescimento, para encontro. Usem o corpo para glorificar a Deus. Usa a sua vida para glorificar a Deus. A nossa vida tem sentido. Nós sabemos o sentido dessa existência. Nós entendemos o que é a vida. A vida tem sentido aos pés do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Fomos chamados, olha aqui o 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito.
Oh, meus irmãos, essa semana toda, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu fui falar essa semana lá num momento lá do meu trabalho, eu falei 2 palavrinhas que eu vou tomar a liberdade de relembrar aqui: privilégios e responsabilidades. Para pensar nessa manhã. Que privilégio. Meus irmãos, se acordar um domingo, eu e Betânia tomando café hoje, a gente pensando, quantos nesse mundo acordaram, foram tomar café, colocaram a roupa, pentearam o cabelo, se prepararam para ir à igreja. Que privilégio! Que privilégio! Que bênção! Aí chega na igreja, um café da manhã inigualável, opções de bolo, pão, presunto, queijo, café, leite, a comunhão, o abraço, o olhar carinhoso do irmão. Aí sobe um culto, palavra, a Bíblia aberta em 2025, a Bíblia aberta, o estudo da palavra, a comunhão, a presença de 50 ou 40 e tantas crianças cantando ao Senhor maravilhosamente, o louvor, o instrumental, privilégio, a companhia de Cristo, o Espírito nos conduzindo, um só Espírito, como diz o versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E aí, qual que é o chamado? Meu filho, minha filha, usa a sua vida para me glorificar. A vida é maravilhosa. E hoje em dia, o recado é um recado down, é um recado para baixo, tudo é duro, tudo é difícil, a vida é dura, a existência é penosa. Meus irmãos, esse é o chamado, esse é o recado do Senhor através do Catecismo de Heidelberg no 32º domingo. 1 Pedro, vamos lá, eu já ia chamar de pastor, porque licenciado, como o pastor Wilson nos ensinou, licenciado já é praticamente um pastor. Vamos ler, 1 Pedro 2, 4 a 5, depois pula para o 9. 1 Pedro capítulo 2, vamos lá, primeira carta de Pedro, 2. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora o 9. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. E continua, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E aí a gente canta, né? Eu sou meio desafinado, o reverendo é tão afinado. Vou tentar, hein? Me ajuda, reverendo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor
e sacrifício. Olha, meus irmãos, eu ia perguntar se isso tem preço. Tem, que foi pago. Cantar isso não tem preço para nós não temos como pagar. Eu oferecendo minha vida como oferta de amor e sacrifício, venho minha vida oferecer. Mas por que eu faço isso? Porque eu fui aproximado de Deus pela cruz de Cristo. Eu não tenho mérito em mim. Eu não tenho nada em mim que compre essa situação, que me leve a ter essa situação diante de Deus. Quem sou eu? Não temos, meus irmãos. Mas é um povo escolhido para louvar aquele que os chamou. Continuando em 1 Pedro capítulo 2, vamos ler o 11 e o 12. Vamos lá, meu irmão. Meu irmão, desculpa, eu não te perguntei o nome domingo passado. Bento? Isso. Bento, como é que foi a semana na presença do Senhor? Graças a Deus. Força no Senhor? Sim. Misericórdia do Senhor que faz a gente levantar a cada manhã. Com certeza. Glória a Deus. A igreja está com você, estamos orando. Eu orei pelo irmão, eu lembrei do seu rosto, orei pelo seu rosto. Eu falei, Senhor, eu não lembro, mas o Senhor lembra o nome, é o Bento. Oramos pelo Bento, a igreja orou Amém. Pelo Bento. Amém. Nós continuamos juntos. Essa igreja está do seu lado, cada pessoa aqui, e a nossa classe mais unida ainda com você, Bento. Seu Amém. Testemunho da semana passada, e a sua filha está lá em cima, né? Está lá em cima. Vamos juntos. Essa é minha esposa. Como é que é o seu nome? Marta. Ô Marta, você me desculpe, é porque eu estou há pouco tempo na igreja, eu não sei o nome de todo mundo, mas o Bento e a Marta agora vocês são alvos das nossas orações, carinhosamente estamos orando pela família toda. Amém. Vamos Obrigada. firmes, vai valer a pena, meus irmãos. Amém. Bento, vamos ler então? Vamos. 1 Pedro 2, agora é o 11 e o 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vós absterdes das paixões carnais, que vos fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Muito obrigado. Meus irmãos, observando suas boas obras, que os outros, olhando para mim e para você, possam perceber a presença de Deus e dar glória a Deus. Que o meu testemunho, porque aí vem ao outro lado, né? Nós temos privilégios, mas nós temos responsabilidades. Nós somos analisados e alvo da observação das pessoas. O Beto fala, mas ele vive? Ele fala da fé em Cristo Jesus, mas ele vive? Fala, meu irmão. Opa, pênalti. É interessante, irmão, presbítero Beto, Pois não. que ao Fala, estudarmos os evangelhos, nós temos o exemplo máximo de Jesus. Eu estava relendo a passagem da ressurreição de Lázaro. A todo momento, Jesus coloca essa expressão que o irmão colocou, para quê? Em todo momento, Jesus fala, eu sei que tu me ouves, ó Pai, mas eu estou realizando para a glória do teu nome e para que este povo creia. Para que este povo creia o que tu me enviaste. Então é interessante isso. Nós sabemos o que Jesus já fez por nós. Nós fomos escolhidos mediante a graça e misericórdia. Mas por que temos que viver essas boas obras? Primeiramente, para que o nome de Deus seja glorificado e para que creiam que Jesus é o Salvador. Amém. Tem um objetivo claro, né?
É óbvio que isso aqui é aquilo que a gente quer ser. Quero ser um vaso de bênçãos. E aí, nesse domingo, você pode estar assim, nossa, hoje é dia dos pais, eu estou aqui na igreja, eu não estava nem pensando nisso. O que nós queremos falar para o irmão ou para a irmã se está nessa situação? A gente quer muito isso para você, para a sua vida. Mas quem quer mesmo é o Senhor Jesus. Ele está batendo, eis que estou à porta e bato. Se você está ouvindo essa mensagem, está entendendo, venha servir ao Senhor junto com a gente. Nesse sentido que o presbítero acaba de falar. Servir ao Senhor com alegria no dia a dia, para que o nome do Senhor seja exaltado e para a minha bênção, para a minha edificação. E vamos finalizar essas 4 leituras no Evangelho de Mateus, capítulo 5,16. Mateus 5,16, vamos lá? Só um minutinho. Vamos ler. Quem lê, por favor? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Isso é maravilhoso, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, está lá no 13, como lhe restaurar o sabor? Aí vem o 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E aí vem o 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. Brilha uma luz em Jundiaí, há 74 anos, não para a nossa glória, mas que essa luz leve as pessoas a entender o plano eterno de salvação em Cristo Jesus. São só 2 perguntas na lição de hoje. Nós fizemos a pergunta 86, agora a pergunta 87. 2 perguntas, mas 2 perguntas profundas. Olha essa aqui. Agora vem o momento duro da lição, mas um momento de aprendizado. Não podem ser salvos, então, aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem gratidão e não se convertem a Ele? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na aula do domingo passado. Eu queria muito responder essa pergunta com a minha opinião. Ashbel, eu queria falar para todo mundo, eu acho que se você estivesse ministrando, que você pode ser um professor aqui, óbvio, você falaria a mesma coisa que eu. Eu queria dizer para você, mas eu não posso, mas eu queria dizer o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Preocupa muito com esse negócio de religião, de fé, de Bíblia, de Cristo, de igreja. No final vai tudo dar certo. O que importa é o amor, o que importa é uma postura da cultura da paz, da convivência. Eu queria falar isso. Olha, sinceramente, eu queria dar uma aula aqui, falando que tudo é fácil, que nós vamos todos, e que todos serão salvos no final. Não preocupa não, mas eu não posso falar isso. Então, meus irmãos, quando a gente responde uma pergunta dessa na escola dominical, e você que está assistindo, que não é daqui da IPJ, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, saiba que nós estamos falando isso porque nós somos responsáveis. Aí vem aquela questão do privilégio e da responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, primeiro diante de Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, e segundo diante do conselho dessa igreja, do meu pastor e do professor titular dessa classe. Embora eu não tenha professor titular e adjunto, eu sempre serei adjunto do reverendo Wilson, porque ele é um teólogo, um pastor, um estudioso e preparação total para estar aqui. Mas por que nós falamos damos essas respostas duras aqui? Primeiro, porque está no catecismo. Segundo, porque o catecismo foi escrito exatamente para mostrar
Em 1563, naquela situação de pós-reforma, o que é esse movimento da reforma, da volta à palavra de Deus, e o que não é? Só que isso vale hoje, isso é preciosidade hoje, isso que está aqui é preciosidade hoje. Então, vocês vão ver uma resposta que ela é dura, mas é a resposta honesta, é a resposta da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar palavras bonitas para encher a igreja, seria irresponsabilidade da minha parte. Então, não podem ser salvos, então, aqueles que continuam vivendo sem Deus e sem gratidão e não se convertem a Ele? De maneira alguma, não podem. Porque a Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino de Deus. Ou nós falamos da palavra de Deus, ou nós falamos de uma cultura da inclusão, do venha todo mundo, que tudo vai dar certo. Nós não somos irresponsáveis. Mas quem fala é a palavra de Deus. Então, se sobra alguma dúvida nessa resposta, vamos na palavra. Quem fala é a palavra. O Senhor se revela pela sua palavra, a vontade do Senhor está expressa em sua palavra. Vamos com calma lá? Você que está em casa e acompanhando, e você que está aqui, você precisa abrir a palavra de Deus. Se você está sem Bíblia, você vai ler e vai acompanhar a leitura. O irmão já levanta a mão enquanto a gente abre com calma, sem pressa. São só 2 perguntas, hoje é mais fácil. Hoje é uma aula mais fácil no sentido de mais rápida, né? 1 Coríntios, nós vamos voltar em 1 Coríntios 6, hein? Vai lá, 1 Coríntios 6, nós vamos ler o 9 e 10, depois 19 e 20. Vamos ler com calma? Quem vai ler 1 Coríntios 6, 9 e 10, depois 19 e 20? Levanta a mão, por gentileza. A nossa irmã aqui, por gentileza. 6, 9 e 10, 19 e 20. Vamos lá, todo mundo? Todo mundo. Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganais, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos como os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 6, 1 Coríntios 6, agora o 19 e 20, por gentileza. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aí vem a resposta direta, clara, bem explicada, detalhada para a pergunta que o catecismo nos faz. Só há um caminho: crer em Jesus e abandonar toda essa lista, toda essa condição que é contra o que Deus quer para o seu povo. Você quer entrar em cada um dos temas detalhados? Nós não temos tempo. Mas a palavra de Deus é clara. Alguns de vocês, diz o 11, eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então essa é uma manhã de não, de negação, é uma manhã de afastamento, é uma manhã de segregação? Não, absolutamente não.
essa é uma manhã de chamamento, essa é uma manhã de convite. Esse é o tempo aqui agora de parar e pensar na minha situação. Eu vou pensar na minha, eu não posso analisar nem a da Betânia, que é minha esposa, há 38 anos eu convivo com ela, mas eu não posso responder por ela. Então eu vou falar por mim, diante de Deus. Eu não tenho, nesse momento, condição de expressar nada com os irmãos, mas diante de Deus, se eu estou numa situação que eu estou vendo que eu não estou me encaixando, eu vou falar para o Senhor nessa manhã o seguinte: Senhor, eu quero ser do Senhor. Senhor, eu estou enxergando aqui nessa manhã, nesse estudo, que eu preciso acertar a minha vida. E eu quero te dizer, Deus tem um plano para você. Hoje é tempo de você chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho me portado dessa maneira, eu estou enxergando aqui que eu estou errado. Não conheço a sua vida, não estou apontando o dedo para absolutamente ninguém. Eu estou falando para que eu examine a minha vida. Se não se converter ao Senhor, se Jesus não for o centro da sua vida, se não houver uma mudança de rota, abandonando as paixões desse mundo, que são inúmeras, muitas formas, não há condição de ser salvo. Só em Jesus. Quando eu olho para a cruz, para aquele sacrifício, aquele derramamento de sangue na cruz, e eu vejo que ali, esse negócio foi consertado, essa situação de erro foi consertado, mas só que eu não precisei morrer na cruz. Eu estou falando de mim, Luiz Roberto. Aquela cruz era para mim. Mas Jesus me substituiu naquela cruz. E eu só posso ser professor hoje nessa classe, porque Cristo morreu por mim naquela cruz. E nessa manhã, eu quero que você entenda essa mensagem com muita clareza. Não podem ser salvos, então, aqueles que continuam vivendo sem Deus? Não podem. E sem gratidão não se convertem a Ele? Não podem ser salvos. Mas a manhã de hoje é para te dizer que você pode ser salvo nesse momento, se você olhar para a cruz e entender que o sangue de Jesus foi derramado para te dar acesso à salvação eterna. Mas você está falando de salvação, você salvo de quê? Eu vou ser salvo da separação de Deus, eu vou ser salvo da condenação eterna. Ah, dessa salvação que você está falando? É. E aí, qual que é a nova condição que eu vou ter? Um só espírito com o Senhor, unido com Cristo. Aqui nessa terra ainda pecadores, nós já somos do Senhor, mas infelizmente ainda erramos o alvo em alguns momentos, que a gente chama de pecado. Mas nós caminhamos para o céu. Ninguém merece nada, mas pela cruz nós caminhamos para morar com o Senhor eternamente. Esse domingo 32 do Catecismo. Depois do domingo, quem que é bom na conta aí, do 5 ao 31, são 26 domingos? 26 domingos falando de salvação. Hoje é o domingo de falar de entender essa salvação e ter uma vida de compromisso, ações, boas ações. Viver para Cristo, testemunhar de Jesus, ser instrumento do Senhor hoje, porque estamos nos preparando para morar com o Senhor. E essa ideia da palavra de Deus é reforçada lá em Efésios, que ainda nós não lemos. Então vamos lá para frente. Efésios, quem vai ler, por favor? 5, de 5 a 8. Só um minutinho, vamos abrir todo mundo. Efésios 5, de 5 a 8, por favor.
Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, Opa, pois não. Eu não leio. Vai, continua, por favor. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Muito obrigado. Desculpa ter interrompido, que eu empolguei aqui. Obrigado, irmão. Porque no passado eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E o convite é para vivermos como filhos da luz. Então, só para deixar bem claro, esses versículos, essas passagens bíblicas que a gente lê, foram incluídas no catecismo. Não é o professor que define, nós estamos lendo palavras de explicação. E aí, trazendo um aprofundamento no que a gente falou nas respostas das perguntas 86 e 87. Uma citação. Aqui não é palavra de Deus, não. Um autor, servo do Senhor, John Piper, fala o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Qual que é o chamado? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu... Meus irmãos, não é a vida da reclamação, do murmúrio. O mundo murmura, a igreja louva, a igreja avança, a igreja confia, satisfação em Cristo, e nós temos que transbordar nesse tempo. Há um clamor na sociedade atual, que está sem rumo, e nós temos a resposta. Nós não somos nada em nós mesmos, mas a igreja do Senhor está sendo chamada para testemunhar nesse tempo. Jesus Cristo nos uniu ao seu corpo como seus membros. Portanto, não devemos desagradá-lo, de forma alguma. O evangelho genuíno de Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus, e aí vem agora, partindo para a conclusão da aula. O evangelho genuíno de Jesus Cristo, revelado na Bíblia, muda o nosso coração, sim, muda a nossa conduta, muda o nosso proceder. As boas obras são uma resposta de amor e gratidão à graça de Deus manifesta na cruz. E aí agora trazendo, o que eu vou fazer a hora que eu cruzar aquela porta ali? Uma semana, o dia a dia, meu trabalho, meus vizinhos, minha família, quem eu tenho contato, a missão para que somos chamados é missão do servo de Deus nos dias de hoje. Inclui tanto a proclamação do Evangelho, ou seja, a palavra, o falar das boas novas de salvação, quanto a demonstração do Evangelho através dos atos de misericórdia, através do nosso serviço. O que é isso? O fazer. O que eu faço? Como eu procedo? Qual que é a minha conduta? Quem sou eu nessa sociedade perdida? Eu não preciso falar, mas eu tenho que falar, mas eu posso não falar, mas a minha vida reflete essa realidade da transformação em Cristo Jesus? O que eu li essa semana e trago para os irmãos. O declínio do fervor cristão na atualidade não tem nada a ver com ataque externo. Tem tudo a ver com a descrença interna. O cristão genuíno
servo do Senhor comprometido com a sua palavra, cheio do Espírito Santo, que ama a Bíblia, lê a Bíblia e faz oração. O cristão genuíno é forte, porque o Senhor faz forte ao cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o cristão. Não temos força em nós mesmos, não temos capacidade em nós mesmos, não somos nada sozinhos, mas em Cristo nós somos fortes, porque o Senhor nos faz fortes. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso que nós somos fortes. Sem isso, não há esperança. O cristão genuíno é forte, não em si mesmo, mas na graça que está em Cristo Jesus. Palavras, testemunho, falar da palavra, falar da Bíblia, do Evangelho, das boas novas de salvação, mas viver, testemunhar com a vida. Devemos nos comprometer em compartilhar as boas novas de Jesus Cristo em palavras e ações. Devemos ajudar pessoas próximas e distantes a vivenciar o florescimento do reino disponível na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, na pessoa de Cristo. É um reino na pessoa, centralizado na pessoa de Jesus Cristo, com a missão de formar discípulos de Cristo enraizados, firmados, concretude da vida enraizada no Evangelho, não é no meu poder humano, na minha inteligência, no meu dinheiro, na minha conta bancária, no que eu sei, no que eu estudei, no que eu sou. Não é em mim, é no Evangelho, é na palavra, na promessa de Cristo. E eu termino. Abra a Bíblia lá, por favor, vamos ler na Bíblia, é melhor do que ler na tela. Esse eu vou ler, quero que você acompanhe esse texto para você lembrar durante a semana. Tito, capítulo 3, de 4 a 7. Vamos ficar de pé todos juntos? Eu vou ler, eu queria que você acompanhasse de pé essa leitura, encerrando assim o estudo da palavra de Deus nessa manhã. Eu vou ler, olha, você que está em casa, abra sua Bíblia aí, se você não tiver, lê na telinha aí. Olha esse texto da palavra de Deus. Eu não vou falar mais nada, esse texto encerra a aula desta manhã. Mas quando começa de novo. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.